Vamos hoje continuar as leituras de Ana Catarina de Emmerich, dessa vez das 4 às 5 da manhã, no momento onde no Sinédrio Jesus é entregue à morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão da Virgem Maria, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ao romper do dia, quando já clareara, reuniram-se novamente Anás e Caifás. Deixa eu só pegar meu marcador, melhor para não se perder. Os anciãos e os escribas na grande sala do tribunal, para uma sessão perfeitamente legal, pois o julgamento, feito durante a noite, não era válido. Era considerado apenas um depoimento preparatório das testemunhas, porque urgia o tempo por causa da festa iminente. A maior parte dos membros do conselho passaram o resto da noite na casa de Caifás, seja em aposentos contíguos, seja na própria sala do tribunal, onde foram colocados leitos para este fim. Muitos, entre eles Nicodemos e José de Arimateia, chegaram ao romper do dia. Foi uma assembleia numerosa e em cuja ação houve muita precipitação. Como os membros do conselho incitassem uns aos outros a condenar Jesus à morte, levantaram-se Nicodemos e José de Arimateia e alguns outros contra os inimigos de Jesus, exigindo que a causa fosse adiada até depois da festa, para não provocar tumultos. Também porque não se podia basear um julgamento justo sobre as acusações até então proferidas, por serem contraditórios os depoimentos das testemunhas. Os sumos sacerdotes e seu partido forte irritaram-se com essa oposição e deixaram ver claramente aos adversários que estes também eram suspeitos de favorecerem a doutrina do Galileu e que por isso naturalmente não lhes agradava esse julgamento, porque se dirigia também contra eles mesmos. Assim decidiram eliminar do conselho todos que eram a favor de Jesus. Esses, porém, protestaram contra tal processo, declarando-se alheios a tudo que o conselho decidisse. Retiraram-se da sala do tribunal e dirigiram-se ao templo. Depois deste fato, nunca mais tomaram parte nas sessões do conselho. Caifás, porém, mandou tirar Jesus do cárcere e conduzi-lo, fraco, maltratado e amarrado, como estava, diante do conselho, e preparar tudo, de modo que depois do julgamento pudessem levá-lo imediatamente a Pilatos. Os soldados correram tumultuosamente ao cárcere, lançaram-se com insultos sobre Jesus, desamarraram-no da coluna e tiraram-lhe o manto esfarrapado dos ombros. Obrigaram-no, entre golpes, a vestir sua comprida túnica, ainda coberta de toda a imundície, e amarrando-o de novo com as cordas pela cintura, conduziram-no para fora do cárcere. Isso foi feito, como tudo, com grande pressa e horrível brutalidade. Conduziram-no como um pobre animal de sacrifício, entre insultos e golpes, através das fileiras dos soldados, que já estavam reunidos diante da casa,
à sala do tribunal. Quando ele, horrivelmente desfigurado pelos maus tratos, pela extenuação e imundície, vestido apenas da túnica toda suja, apareceu diante do conselho. O nojo aumentou ainda o ódio desses homens. Nesses corações duros de judeus não havia lugar para a compaixão. Caifás, porém, cheio de escárnio e raiva de Jesus, que estava de pé diante dele tão desfigurado, disse-lhe: Se és o Cristo do Senhor, o Messias, dize-no-lo. Jesus levantou o rosto com santa paciência e solene gravidade. Se vou-lo disser, não acreditareis. E se vos perguntar, não me respondereis, nem me dareis a liberdade. De hoje em diante o Filho do Homem sentará à direita do poder de Deus. Entreolharam-se então com um riso de desprezo e disseram a Jesus: És então o Filho de Deus? Jesus respondeu com a voz da verdade eterna: Sim, é como dissestes, eu o sou. A essa palavra de nosso Senhor gritaram todos: Que provas precisamos ainda? Ouvimo-lo nós mesmos da sua própria boca. Levantaram-se todos, cobrindo Jesus de escárnios e insultos, chamando-o de vagabundo, miserável, de obscuro de nascimento, que queria ser o Messias e sentar-se à direita de Deus. Deram ordem aos soldados de amarrá-lo de novo, pôr-lhe uma cadeia de ferro ao redor do pescoço, como aos condenados à morte, para levá-lo assim ao tribunal de Pilatos. Já antes, tinham enviado um mensageiro ao procurador, avistando-lhe que preparasse tudo para julgar um criminoso, porque deveriam apressar-se por causa da festa. Ainda murmuravam contra o governador romano, por serem obrigados a levar Jesus ao tribunal do mesmo, porque quando tratava de coisas estranhas às leis da religião e do templo, não podiam aplicar a pena de morte. Querendo, pois, condenar Jesus com mais aparência de justiça, acusaram-no de crime contra o imperador. Mas diante disso competia o julgamento ao governador romano. Os soldados já estavam alinhados no adro até fora da casa, e muitos inimigos de Jesus já se tinham reunido diante da casa com o populacho. Os sumos sacerdotes e partes do conselho abriram o séquito. Seguia-se depois o nosso pobre Salvador entre os soldados, e cercado de soldadesca, por fim, toda a corja da população. Assim desceram do monte Sião à cidade baixa, onde ficava o palácio de Pilatos. Uma parte dos sacerdotes que assistiram ao conselho dirigiam-se ao templo, onde nesse dia tinham muito serviço a fazer. A paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje vimos mais um pouco dessa parte do julgamento do Senhor. Fiquem com Deus.